O mundo está nas mãos do maligno, mas o maligno já está derrotado. Quando Jesus deu a vida por nós na cruz, ele venceu o demônio, o pecado e o inferno. Como Deus não quer robôs ou seres irracionais, completamente manipulados, podemos dizer assim, a grosso modo, convivendo com Ele, Ele quer entrar em comunhão com seus filhos criados à sua imagem e semelhança. Precisamos fazer o caminho de volta. E esta peregrinação terrestre é exatamente esse caminho de volta. Assim como o filho pródigo, quando percebeu que estava comendo a refeição dos porcos, que a gente nem precisava chamar de refeição, ele percebeu que poderia voltar para a casa do pai, nem que fosse como um empregado. Quando o filho pródigo chegou na casa do seu pai, ele foi recebido com grande festa, porque este filho pródigo se arrependeu eficazmente, verdadeiramente. Ele tinha o propósito de não mais cometer esse pecado hediondo de trair o próprio pai, de se afastar completamente de Deus, que na verdade, figuradamente, é o pai desta parábola. E além desse arrependimento profundo, ele quis retornar, ele quis voltar à comunhão com esse pai. Por isso precisamos fazer o caminho de volta. Estamos perdoados? Estamos. A misericórdia de Deus é eterna. Está no Salmo 117, por exemplo. Jesus, como eu já disse, venceu o pecado, o demônio e o inferno. Mas nós precisamos manifestar o nosso arrependimento, o nosso sim coerente ao senhorio de Jesus. Precisamos nos converter verdadeiramente. E essa conversão, meus irmãos, só pode ser alcançada com a prática das boas obras e com esta adesão ao corpo místico, cuja cabeça é Cristo, e que é a própria igreja. Estando na igreja, precisamos obedecer aos ensinamentos de Cristo, usando a fé, usando a razão, mas obedecer. A obediência ao Pai não significa que estamos abaixando a cabeça para um autoritarismo desrespeitoso e opressor, como algumas ideologias, alguns discursos sofismáticos querem te fazer crer. Discursos do mundo. Por isso, o mundo está nas mãos do maligno. Obedecer a Deus é exercer concretamente o temor a Deus, que não é ter medo de Deus, mas fazer o bem gratuitamente, tendo aquela firme decisão de que eu não quero em nenhum momento ofender ao Deus que me deu a vida e que sacrificou o seu próprio Filho por cada um de nós, pela minha salvação, pela nossa salvação. Um dos discursos que querem nos afastar desta fé em Cristo Jesus é o argumento sofismático, o argumento falso de que a missa de sétimo dia salva. E eu vou tentar explicar, porque quando a gente fala isso, as pessoas podem estar pensando, poxa, Marcos, então você está dizendo que a missa não tem nenhum valor, ou que mandar rezar uma missa por uma alma não significa nada, então o sacrifício de Jesus, que é atualizado em cada missa, não é repetido. O sacrifício de Jesus é único e eterno e perfeito. Apaga todos os pecados presentes, passados e futuros de todos os seres humanos. O que é necessário é que aquele ser humano que quer ser salvo por esta cruz redentora faça o caminho de volta. Concretamente,
diga um sim convicto a Jesus Cristo, praticando as boas obras. Mas o que eu quero dizer, voltando àquela questão, eu não quero dizer que a missa de sétimo dia não tem nenhum valor. Mas dentro dessa afirmação sofismática, errônea, maliciosa, de que a missa de sétimo dia salva, está aquele comportamento de não ir à missa, de não praticar a religião, de querer rezar dentro de casa e não estar em comunidade com os irmãos. Está aquela decisão, ainda que inconsciente, do católico não praticante, que também é um discurso errôneo, um discurso malicioso do maligno. Por isso eu comecei esse vídeo dizendo que o mundo está nas mãos do maligno. E todos esses discursos que se apropriam das realidades espirituais, dos ensinamentos de Cristo e bagunçam a essência desses ensinamentos, esses discursos são com certeza pertencentes, produzidos, suscitados e influenciados pelo pai da mentira. Por exemplo, dizer que não preciso me confessar, não preciso estar diante de um padre, porque o padre é tão ser humano quanto eu e tão pecador quanto eu, é um discurso do maligno que se apropria de um ensinamento de Cristo e bagunça a sua essência. Nós sabemos que o sacramento da confissão foi criado pelo próprio Jesus Cristo. Quem está perdoando a pessoa que se aproxima do confessionário não é o padre, mas Jesus Cristo. Ou como você queira dizer, é o padre que perdoa com a autoridade sacramental dada pelo próprio Senhor da vida. Assim como o médico pode ficar doente, o médico pode receitar o remédio para aquela mesma doença e curar você. Da mesma forma, o padre é um ser humano, mas por uma instituição do próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus, o sacramento da confissão perdoa os seus pecados através da administração de um sacerdote humano, ordenado. Ele está agindo na pessoa de Cristo, ou em persona Christi, naquele momento em que o sacramento, no caso, o sacramento da confissão, está sendo administrado, executado. Com o mesmo raciocínio, a ideia de católico não praticante é do demônio. A fé sem obras, ela é morta, já vai dizer São Tiago em sua carta. Palavra de Deus inspirada, texto que está nas Sagradas Escrituras. O católico não praticante é aquele que acha que tem uma fé, mas não pratica. Então ele está completamente de encontro a, por exemplo, esta passagem de São Tiago. O próprio Senhor Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Jesus quis até simplificar a nossa vida. Quando Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos, ele trouxe uma lei divina e perfeita, mas ao longo do tempo, os hebreus foram detalhando exageradamente esses mandamentos e eles chegaram a mais de 600 preceitos. Jesus simplificou nossa vida, resumindo os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, enaltecendo os 10 mandamentos e, logicamente, rejeitando o exagero dos hebreus. Muitos são discursos sofismáticos, enganosos, maliciosos. E um deles, como já foi dito no início do vídeo, é a ideia de que a missa de sétimo dia salva. Após a morte teremos o juízo particular. Jesus é o justo juiz que iluminará nossa alma. E neste momento, logo após a morte, Hebreus 9, verso 27, nossa alma iluminada
saberá diante de Jesus Cristo se irá para o inferno, o afastamento completo da presença de Deus, um estado de espírito permanente, onde a alma está dizendo: não quero a Deus, e provei isso durante a minha vida terrestre. De forma obstinada, voluntária, não quis a Deus. Pratiquei pecados, não quis o arrependimento, não quis o perdão desses pecados, não quero a Deus. E Deus, que é amor, não obriga ninguém a nada, permitirá que esta alma se afaste completamente dele. E isso chamamos de inferno. Se esta alma, iluminada por Deus, diante de Jesus Cristo, no juízo particular, ver que a sua vida é um louvor à Santíssima Trindade, se esta alma cometeu pecados mortais, ela procurou o confessionário, ou ela, durante a sua vida, se arrependeu eficazmente, o que é muito mais perigoso, não temos certeza de forma extraordinária dos nossos arrependimentos profundos, mas numa visão panorâmica da sua vida, percebeu que seus pecados estão perdoados, que ela está em estado de graça. Esta alma irá para o céu, que é o encontro definitivo desta mesma alma com a Santíssima Trindade de forma plena, de forma permanente. Esta alma, sem perder a identidade, continuando a ser uma alma individualizada e pessoal, mergulhará na Santíssima Trindade, entrará em comunhão permanente com Deus. Aqui não temos nenhuma ideia de panteísmo. A alma que irá para o céu não é uma partícula de Deus que se unirá a Deus, mas sim entrará em comunhão definitiva com este mesmo Deus. Mas se a alma iluminada pelo Espírito Santo, no juízo particular, perceber que seus pecados mortais confessados, perdoados, deixaram desordens espirituais e que esta alma, por exemplo, ainda tem pecados veniais que precisam ser purificados, que esta alma, por exemplo, tem ainda vícios que deixaram marcas, ela precisará de uma purificação para aí sim, completamente em estado de graça, após esta purificação, poder se encontrar com Deus de forma definitiva no estado espiritual do céu. A este estado de purificação antes do céu, chamamos de purgatório. Por isso temos duas opções definitivas, o céu e o inferno. Mas existe um momento de purificação que só pode levar ao céu, que chamamos de purgatório, que está completamente fundamentado no magistério da Igreja e nas Sagradas Escrituras. Quando, dentro da realidade da comunhão dos santos, oferecemos esmola, obras de caridade, um terço ou outras orações, exercícios espirituais como a via sacra e a maior oração de todas, que é a missa, onde oferecemos o sacrifício redentor de Jesus, que é atualizado, não é repetido, como já foi dito. Se repete a última ceia, para que possamos receber Jesus ressuscitado na Sagrada Eucaristia. Mas o sacrifício de Jesus não se repete, é atualizado. Quando oferecemos a Santa Missa pela purificação de uma alma purgante, de uma alma do purgatório, estamos oferecendo o sacrifício de Jesus na cruz pela purificação desta alma, que pode ser mais profunda e mais breve, numa contagem de um tempo espiritual que é diferente do nosso tempo cronológico. O tempo espiritual ou eviternidade é completamente distinto do tempo material em que nós estamos inseridos, mas o sacrifício de Jesus na cruz, que se atualiza na missa, pode, com certeza, libertar uma alma purgante ou abreviar o seu tempo no purgatório, ou permitir que esta purificação seja mais profunda. A missa, e aí temos a missa de sétimo dia, se contam 7 dias
após o dia da morte daquela pessoa para se celebrar uma missa, é apenas uma contagem simbólica, pois o número 7 na Bíblia significa perfeição, ideia de que algo se completou. Quando celebramos a missa de sétimo dia, oferecemos Jesus, o sacrifício de Jesus por aquela alma. Mas Jesus não vai salvar aquela alma do inferno. O momento, o período de se conseguir méritos é o período da peregrinação terrestre. Portanto, dizer que a Santa Missa de sétimo dia ou qualquer outra missa oferecida por uma alma vai salvá-la é uma informação completamente errada. Porque dá a entender à pessoa que está vivendo nesta terra que ela pode viver como ela quiser, de forma libertina, como se fosse para o inferno, obstinadamente contrária aos ensinamentos de Jesus, e algum parente vai oferecer depois de sua morte uma missa de sétimo dia pela sua alma e esta pessoa será salva. Isto não é verdade. A missa de sétimo dia não salva ninguém do inferno. A missa de sétimo dia, como qualquer outra missa que é oferecida por uma alma, tem como objetivo ajudá-la na purificação se ela estiver no purgatório. Se ela não estiver no purgatório, estiver no céu, outras almas se aproveitarão dos méritos desta missa. Se esta alma não viveu de forma piedosa durante a sua vida aqui na terra, não procurou a Deus nesta vida, se esta alma se precipitou voluntariamente para o inferno, nenhuma missa poderá salvá-la. A missa apenas liberta as almas que estão no purgatório. Eu espero, meus irmãos, que isso tenha ficado bem claro. Compartilhe este vídeo para seus irmãos. Que todos nós não sejamos ludibriados pelos discursos mentirosos do maligno. Senhor Jesus, aumentai a nossa fé. E vocês, meus queridos irmãos, sabiam desse detalhe acerca das missas celebradas pelas almas do purgatório? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.